Olá pessoal, tudo bem? Hoje o tema do nosso vídeo vai mais uma vez tratar de Copas do Mundo, né? Muitas lembranças que foram deixadas aí dessa última Copa do Catar, muitas impressões. É uma tendência natural, né, do ser humano que o mais recente cause mais impacto, né? Você comece a comparar toda a história baseada na impressão do último momento, né? A gente fala que a primeira impressão é que fica, tem um ditado popular, mas a última impressão é aquela que sempre vai sendo a mais relevante, né? Para as coisas, para as experiências que nós temos na vida, para as formas como nós analisamos os fatos, né? Então, tudo que é mais recente, para bem ou para mal, é visto como o principal que já foi visto ali, né? Ou é o pior ou é o melhor, né? Ou estamos diante do melhor jogador de todos os tempos, ou estamos diante de um fracasso. Ou essa foi a maior performance da história, ou foi um fracasso retumbante. E por aí vai, né? O melhor filme que você assistiu vai ser aquele recente lá. Não vai comparar com a impressão que você teve quando você viu o filme X. Ainda que nós tenhamos a ideia da memória afetiva, né, memória seletiva, que eu também falo muitas vezes aqui. Então, uma das coisas que tem sido dita até agora a respeito da última Copa é que a final, né, Argentina e França, Argentina 3, França 3, e nos pênaltis a Argentina vencendo, colocando a sua terceira estrela aqui a partir de agora. A impressão que se tem é que foi a melhor final da história e talvez a maior partida da história das Copas, né? Isso foi dito e foi redito. Então, a minha proposta aqui hoje é chegar a uma conclusão, ou próximo disso, de qual tenha sido a maior partida da história das Copas, né? Dentre as que eu vou elencar, tem algumas finais e outras em outros momentos. Naturalmente que eu não vou deixar partidas de fase de grupos. Eu acho que fase de grupos, aí sim, você tem uma série de outros elementos que dão até uma liberdade maior, né? Uma liberdade de ação maior, um jogo mais franco, um jogo mais aberto, e não vai poder entrar nos nossos critérios mais esmiuçados. Natural também que uma final vá ter mais peso quando a gente for pensar nisso, né? E o fato de Argentina e França terem se defrontado numa final, uma final tão com tantas nuances, né? Ainda que a Argentina tenha dominado a maior parte do jogo, a França nunca tenha feito frente real à Argentina, ela poderia ter vencido, não fosse aquela defesa homérica do Dibu Martinez, que também pode entrar para nós aí na lista das maiores defesas de todos os tempos, porque você coloca a defesa do Banks como uma das maiores, ou talvez a maior de todos os tempos, que ela aconteceu na fase de grupos, né? E essa do Martinez acontece no último minuto de uma final de Copa do Mundo, portanto, que peso maior do que esse pode existir do que é uma defesa dessa, né? Temos inclusive um vídeo sobre as maiores defesas de todos os tempos, claro que ele foi gravado muito antes dessa final da Copa, então, portanto, não entra aí a lista do Dibu Martinez, mas eu hoje a colocaria no mínimo como top 3 de todos os tempos. Quem sabe futuramente eu faço uma parte 2 desse vídeo aí. Então, eu me pus a pensar em grandes partidas que nós já analisamos aqui no canal. Por exemplo, quando eu falo da maior virada da história dos esportes, eu cito Alemanha e Hungria, 1954, também uma final de Copa. Para nós, ela tem que estar sempre nessa discussão. E, como eu disse, o mais recente, sempre é mais pesado, eu não vi ninguém na mídia falar, quando citando a Argentina e França, comparar a Alemanha e a Hungria. Parece que a Alemanha e a Hungria para esse pessoal já não existe mais, né? Parece que a Copa do Mundo existe a partir de 70, né? Essa é a impressão que você tem. Para Pelé, para a seleção brasileira, para a Copa do Mundo, parece que tudo é após 1970. Futebol brasileiro, tudo é após 1970, né? Então, isso prejudica muito a análise. Prejudica a análise em vários sentidos. Um deles, por exemplo, também outro vídeo que nós fizemos aqui no canal, qual foi a maior seleção brasileira já montada. E é quase unânime na mídia que 70 é a melhor de todos os tempos. Mas no vídeo eu coloco ali que tem uma outra seleção brasileira que, na minha visão, foi melhor ainda, foi superior à de 1970.
Enfim, vamos falar então aqui das partidas que merecem estar pelo menos nesse balaio, nessa discussão aí, né? Eu vou citar duas como menção honrosa, né? Que eu acredito que fosse feito um top 10, elas entrariam ali naquele top 10 espremido, mas na sequência acabam não entrando, né? Por fatores outros que as partidas que eu vou citar merecem mais menção do que essas. Uma delas é a final da Argentina de 1986 contra a Alemanha, que foi absurdamente decidida, né, no último minuto. Inclusive, essa final trouxe reminiscências àquela porque teve uma dinâmica parecida. A Argentina faz 2-0, abre bem o jogo, parece estar tranquilo, dominado. A Alemanha conseguiu diminuir o 2-1 e faz um 2-2. Tudo caminhava para uma prorrogação quando Maradona, marcado por 4, 5 jogadores em volta, dá um passe aberto lá para o Burruchaga, sai sozinho na cara do goleiro e mata, né? Mata a partida ali já nos 40, não sei se estava 41, 42 ou 40, 39 do segundo tempo. Estava caminhando para o final realmente, todo mundo esperando uma prorrogação. Então é uma partida muito importante, né? Por vários fatores, né? Pelo aquele sol, mas há outras tantas que foram superiores e nós vamos citá-las aqui. E a outra menção honrosa que eu faço tem a ver com o vídeo que nós fizemos, qual foi a Copa que a seleção brasileira deveria ter vencido, relativo ao Mundial de 1938, né? Assista esse vídeo para entender por que aquela seleção é uma das que merecia mais do que a de 50, que também temos vídeo especial, e mesmo de 82, porque 82, apesar de tudo, ela foi superada clara e manifestamente pela Itália em 1982. Né? Ela não foi um aborto da natureza. Mas nós vamos citar Brasil e Itália aqui na sequência, com certeza. Em 38, o Brasil enfrentou a Polônia. Antes de defrontar a Itália na semifinal, enfrentou a Polônia. Foi um jogo que teve duas prorrogações. O jogo terminou 6-5. O famoso jogo em que o Leônidas da Silva fez o gol descalço, né? Então, um jogo épico, absolutamente histórico, né? Um jogo dos maiores da história das Copas, em termos de gols anotados. Tivemos alguns a mais, né? Em 54, teve um 7-5, teve um 8-3 também, mesmo número de gols, mas, portanto, um dos maiores placares somados na história, só por isso já merecia a menção, pelo fato de ter tido duas prorrogações, enfim, um jogo que, né, causou naquele momento a maior impressão de jogo coletivo que se tinha, a maior referência que se tinha até então em jogos de seleções, porque as duas Copas anteriores haviam sido mais ou menos, né? E a de 38 foi a primeira Copa mais abrangente, e esse jogo foi o principal ali. Então fica essas duas menções honrosas para nós, Brasil e Polônia 65, 6-5 em 38, e Argentina 3, Alemanha 2 em 1986. Então os critérios para nós, eles vão ter, naturalmente, ter sido o jogo eliminatório, precisa disso, precisa ter sido um jogo com muitas nuances, e é por isso que Brasil e Itália vai ficar não para os principais, né? Mas vai ser mencionado na sequência. Brasil e Itália de 1970. Tá? Então precisa ter tido um equilíbrio. Acho que o equilíbrio é fundamental para que você fale que tal jogo foi o maior de todos os tempos, né? Da história das Copas. Precisa ser naturalmente um jogo grande, um jogo com variáveis, né? Não apenas o equilíbrio, né, no placar, mas com variáveis. Um jogo que caminhava para um lado e teve uma mudança. E precisa também ter tido momentos plasticamente muito fortes, né? Gols coletivos ou individuais belíssimos, jogadas, inventividade, coisas diferentes realmente acontecendo ali. Esse Argentina e França, por exemplo, tanto o 2-0 da Argentina quanto o gol de empate, 2-2 da França, são gols belíssimos, né? Coletivamente falando. O do Mbappé pela definição dele, espetacular, e o da Argentina pela jogada, né? Uma jogada que nasce aqui com uma bola genial do Messi, né? Um tipo de passe totalmente difícil de ser executado e
na transição ali, o Di Maria também definindo muito bem, e o do Mbappé uma espécie de um voleio, aquele momento, né? Tudo espetacular. Então são vários elementos de fato que colocam a Argentina e França 2022 como um jogo especial. Variáveis, jogo pesado, plasticamente, defrontando grandes seleções historicamente, com grandes jogadores do mundo, né? Então tinha ali uma situação, né, que é os dois colegas de equipe que também disputam por serem melhor do mundo, então várias coisas. O principal jogador que já está no ocaso da sua carreira, na reta final da sua carreira, não em declínio, mas está na reta final da sua carreira, e outro que está em ascensão pura, não chegou no seu auge, né? Mbappé e Messi. Então, são vários fatores de fato que merecem citar Argentina e França nesse grupo principal. Uma das partidas eu já citei, que é a Hungria e a Alemanha. Eu tenho mais comentários específicos sobre essa partida no vídeo da virada, das maiores viradas, mas resumindo aqui, 2-0 para a Hungria, logo no início do jogo, a Alemanha empata, chega a virada, a Hungria consegue o possível empate, gol anulado do Puskás. Tem coisas em volta dessa partida, inclusive uma própria universidade alemã lança um estudo afirmando que os jogadores estavam fazendo uso de anfetamina, né, alguma espécie de estimulantes ali, né? Não sei se é anfetamina especificamente, mas vou deixar até a matéria ali. O fato do gol ter sido anulado, que não dá para precisar se foi um gol legal, né, porque nós temos poucas imagens, mas o fato de você ter ali um Puskás e uma seleção alemã pós-guerra, comunismo, né, a Hungria sofrendo, ele acabaria sendo exilado, né, Puskás, você tinha o Sandor Kocsis, que 11 gols naquela Copa, o Puskás que se machucou e não enfrentou nem Brasil nas quartas, nem Uruguai na semi. O jogo Hungria-Alemanha na primeira fase foi 8-3 para a Alemanha. Então, uma série de coisas que estavam ali. A Hungria não perdia desde 1950 um jogo, né? Ficou 31 partidas consecutivas sem perder. Perdeu, infelizmente, justamente a final. Campeã olímpica. Havia derrotado a Inglaterra em Wembley após um desafio público, né, da Federação Inglesa, 6-3 para a Hungria. O Puskás, que era de fato, Di Stefano ainda estava ali na Colômbia, indo para a Espanha, para o Real Madrid, então ainda não tinha a total certeza de que o Di Stefano era de fato o maior jogador do mundo ali, né? Ouvia-se falar, mas ele ainda era uma incerteza, vamos dizer assim. O Puskás era, no momento, o maior jogador do mundo. Não existia bola de ouro, mas se tivesse, ele teria ganhado talvez em 53, esse 54, vamos colocar aí. Então, uma série de fatores que colocam Hungria e Alemanha em 54, no mínimo, na pior das hipóteses, como top 5, né? Mas vamos falar de outros jogos que merecem estar aí. Em 70, de fato, a final de 70 merece, né? O Last Dance do Pelé, aquele gol coletivo, o gol do Carlos Alberto, um dos maiores gols, um dos maiores momentos, um dos maiores retratos da história das Copas é certamente esse jogo, né? As imagens do Pelé com Jairzinho, enfim, tudo que representa ali. Brasil e Itália, como eu falo no outro vídeo aí, é o maior clássico entre seleções na história, na minha visão. Mas esse jogo é menor, se você for pensar jogo a jogo e analisar, né, que é o nosso propósito aqui, esse jogo é menor justamente porque na semifinal a Itália defrontou a Alemanha. E a Itália enfrenta o Brasil na final com a sua força um pouco abaixo, né? Fruto do cansaço anterior. O Brasil fatalmente venceria aquele jogo. Acredito que aquela Copa era do Brasil, indiscutivelmente, mas a Itália teria feito mais força, teria oferecido mais resistência, talvez não tivesse sido um 4-1 tão elástico,
né? O Gerson, inclusive, fala, não sei se o Gerson ou o Rivelino, acho que o Gerson, que o jogo mais fácil da seleção na Copa de 70 foi a final, né? Então você teve ali jogos contra a Romênia, que foi 3-2, um jogo difícil, o jogo com a Inglaterra pegadíssimo, a abertura, né, aquela tensão, sai atrás do placar, o jogo contra o Peru, né, o Didi como técnico, o Uruguai, um jogo extremamente tenso, pesado, violento. Então, de fato, a final acabou sendo o jogo mais fácil, vejam só. Mas a partida anterior da Itália contra a Alemanha é uma também que merece estar para nós aí, e não à toa, durante muito tempo ela foi chamada Jogo do Século, Partida do Século. O jogo famoso em que o Beckenbauer está com o braço na tipóia, o Miller faz, acho que deu 4-3 para a Itália no final, né? O Miller faz 2 dos 3 gols alemães, Gerd Müller. Você tinha então ali caras que disputam bola de ouro, né? Gianni Rivera, Franz Beckenbauer, Gerd Müller, os goleiros, uma série de craques dos dois lados, né? E mais um episódio em que a Itália supera a Alemanha na história, né? Por isso também que Itália e Alemanha acabou não ficando como os principais clássicos, porque justamente é um clássico, é um confronto em que a Itália tem uma larga vantagem. Assim como a Alemanha tem diante da Argentina, e assim como a França tem diante do Brasil, são confrontos em que pendem muito para um lado, né? Mas esse jogo é um épico absoluto, né? Termina 1-1, posso estar falando besteira. Foi 2-2 o jogo, aí vai para a prorrogação, termina ao todo 4-3 para a Itália, né? Então, um jogo que foi levado ao limite, todo mundo que assistiu ficou embasbacado. O mesmo aconteceu 12 anos depois, novamente com a Alemanha estando ali, mas acontecendo o contrário, Alemanha e França, né? Dessa vez a Alemanha, que fez a Itália sofrer e chegar enfraquecida contra o Brasil, sofreu enormemente diante da França e aí enfrentou a Itália na final e não ofereceu resistência. Mas França e Alemanha foi um jogo absolutamente épico, como havia sido esse de 12 anos antes. O jogo terminou 3-3. Da mesma forma, empate no tempo normal e empate na prorrogação e nos pênaltis. A França, a Alemanha passa, né? É um jogo absurdo. Nesse jogo que tem aquele famoso choque, né, do goleiro Schumacher com não me lembro agora o nome do atleta francês, que ele desmaia, né? Um lance também histórico aí nas Copas. Enfim, foi um jogo absurdo, um jogo que foi muito comparado a esse de 1970. Não era visto como tendo superado, mas quase igualado, né? Eu acho que esse jogo de 70, o de 82 e o da Argentina de 2022 são muito parecidos se você olhar apenas tecnicamente. Natural que a tendência é que esse Argentina e França seja um pouco maior porque foi numa final, afinal de contas, né? Então a gente precisa também desse critério. Deu empate em quase tudo, o fato de ser final tem que deixar maior, né? Então, 1954 ainda segue para nós aí como um dos principais aí nessa comparação, porque afinal de contas também foi numa final. Em 82 ainda, o famoso Brasil-Itália, a tragédia do Sarriá, né? Brasil 1-0, Itália 1-1. Brasil 2-1, Itália 2-2. Itália vira. Teve o pênalti que não foi dado para o Brasil, mas teve um gol mal anulado para a Itália. A Itália ia vencer aquele jogo de qualquer forma, era para a Itália vencer, né? O Brasil tinha craques de ponta a ponta, mas a Itália tinha um jogador que seria eleito naquele ano melhor do mundo, que não jogava havia muito tempo, né, em virtude da suspensão, envolvimento de apostas lá na Itália, né? Acho que em 80, 81, a Juventus. O Paulo Rossi ficou suspenso, retornou, faz esses 3 gols contra o Brasil, depois mais 2 contra a Polônia na semifinal e mais um na final, né? Uma atuação muito parecida com a do Ronaldo Fenômeno em 2002 nesse sentido. Ninguém dava nada para ele e de repente o cara arrebenta nos jogos mais pesados.
e uma atuação absolutamente histórica, né? Mas eu quero sempre frisar o seguinte, se você observar, por exemplo, o primeiro jogo da Itália, o primeiro gol da Itália, mostra claramente que não foi um acaso aquela vitória, que eles não jogavam futebol retranqueiro e jogando por uma bola, pelo contrário, eles jogaram estilo Brasil, toque de bola, avançando, rapidez. O primeiro gol deles é um épico, né? A gente fala muito da falha do Cerezo ou do pênalti que não foi dado, mas esquece que os caras jogaram muita bola naquele dia, especialmente o senhor Paulo Rossi. Falcão faz um golaço também, então temos vários elementos que colocariam Brasil e Itália, colocam o Brasil e Itália de 82 como um dos grandes jogos da história das Copas, né? Mas eu não colocaria ele no top 5, né? Ficaria um pouco fora. Em 86, eu já citei a final, né? Argentina e Alemanha, mas tem aquele grande jogo que nós já falamos também, quando nós citamos as maiores atuações individuais da história, né? Colocamos ali Zidane contra o Brasil em 2006 e Maradona contra a Inglaterra em 86 como os dois maiores jogos individuais de um atleta em Copa do Mundo, né? Então, só por isso também é um fator que mereceria colocar esse jogo lá em cima. Mas tudo que é envolto ali, né? Saiu o gol do século e saiu o gol do La Mano de Dios ali nesse jogo. Então, dois dos maiores gols da história do futebol acontecem nesse jogo e com um intervalo de 3 minutos, né? A Guerra das Malvinas, ao confronto Argentina-Inglaterra, que já vinha se estendendo desde 66 com a história do Hatch, se agravou com a guerra. Nesse jogo ganha um capítulo especial. Foi um jogo realmente muito absurdo, né? A Argentina dominou, mas a Inglaterra conseguiu fazer aquele golzinho no final e ainda tinha uma chance de um empate, vamos colocar assim. É o jogo mais polêmico da história, né? Então ele merece estar no top 5 de todos os tempos, mesmo não sendo uma final. Ele é um dos jogos mais transcendentes da história do esporte, de uma forma geral. Então, Argentina e Inglaterra 86 é, no mínimo, um desafiante claro para Argentina e França 2022. Nós chegamos então aí à menção dos maiores jogos de todos os tempos. Eu vejo que depois dos anos 90, a partir da Copa de 90, não temos aí nenhum outro jogo que mereça disputar, né? E talvez essa que seja a maior impressão, né, de Argentina e França 2022, o fato de estar muito mais recente. Você veja que das últimas 8 Copas, foi o único citado por nós aí. Então, relembrando, todas as minhas menções aqui, Brasil e Polônia em 38, Hungria e Alemanha em 54, Brasil e Itália em 70, Itália e Alemanha em 70, Brasil e Itália em 82, Alemanha e França 82, Argentina e Inglaterra em 1986, a Argentina e Alemanha em 1986 e a Argentina e França em 2022. Para fechar 10 aí, que eu acho que eu acabei não colocando 10, vou citar um jogo, né, que também, pela polêmica, por tudo o que envolve, é um jogo que está no imaginário, que está nas nuvens. Eu não coloco ele tanto tecnicamente, até porque a arbitragem influenciou muito, mas é um dos 5 maiores jogos de todos os tempos e merece menção para nós. E também aconteceu numa final. A final de 1966, Alemanha e Inglaterra, né? O jogo termina 4-2, né, para a Inglaterra. O famoso gol polêmico acontece, seria o 3-2, e tem um 4-2 que também foi polêmico porque, diferentemente do gol da Argentina, que reclamaram que teve invasão dos reservas ali, esse gol da Inglaterra, quando o jogador está indo para o ataque, está tendo dois ou três invasores de campo ali e a polícia já está contendo os caras lá. Então, enquanto havia progressão para o ataque, já estava tendo invasões e isso pode ter influenciado, acredito que sim, né? Mas enfim. E lembrando que o Mbappé marcou 3 gols na final, somado os tempos normal e prorrogação, igualando justamente o Jeffrey Hurst, que nessa final de 66 marcou também 3 gols, né? Um jogo que tinha Bob Charlton, tinha Beckenbauer, tinha
toda essa situação. Então é um dos maiores jogos da história das Copas, né? São 3 finais, a meu ver, 4 com a do Brasil e Itália em 70, que são as maiores finais de todos os tempos. A de 54, 66, 70 e a de 2022. E os outros jogos mencionados, né, que não são de fases finais, né, mas que merecem totais honras, né? Argentina e Inglaterra 86, Brasil e Itália 82, Itália e Alemanha também em 82, e Itália e Alemanha em 70, né? São dois jogos. Vamos lá? Itália e Alemanha 70, Brasil e Itália 82, Alemanha e França em 82 e Argentina e Inglaterra em 86. Todos esses 4 que não são finais têm muitas coisas espetaculares. Mas a gente precisa chegar aqui numa separação entre maior e melhor, né? Se eu for analisar tecnicamente os jogos, quantos gols, de que forma foram os gols, em que minuto, as variáveis, as viradas, a gente vai chegar num cálculo matemático e talvez seja Brasil e Itália 82 é um dos que mais mereceria, entre outros tantos, né? Brasil e Polônia e 38 é um absurdo. Mas a gente precisa pesar critérios que envolvem em volta, né? E é isso que torna algo o maior, o principal. É por isso que Brasil e Itália em 70 é tão grande, embora tecnicamente o jogo perca para quase todos esses aí mencionados, né? Então a gente precisa chegar num meio termo entre um grande jogo jogado, um jogo que teve muitas estrelas, um jogo que teve muitas variáveis, um jogo que teve muita importância e um jogo que repercute ad eternum. Eu entendo, sinceramente, que o tempo, né, a mídia, a influência que tem você antes da televisão e depois da TV, e depois e antes da internet, precisa ter uma separação disso, né? Hungria e Alemanha aconteceu antes da televisão ser esse meio de comunicação mundial, né? E, portanto, ele é o maior jogo da história das Copas antes dessa profusão que a Copa do Mundo teve, né? Ele é o jogo, na verdade, que, como eu já disse, a Copa de 54, de uma forma geral, é a primeira grandíssima Copa do Mundo. Então, esse jogo, ele merece estar para a história, por tudo que o envolve. Ele tem que ser um pódio, no mínimo, da história do futebol. E aí, para a gente colocar outros 2 nesse pódio, sem eu precisar dizer um maior aqui, eu vou falar, então, pré-televisão, Hungria e Alemanha, 54. Entre TV e pré-internet, vai ter que ser ou Brasil e Itália de 70 ou Argentina e Inglaterra de 86. E pelo fator técnico, por transcender mais, eu escolho Argentina e Inglaterra de 86. E o maior jogo pós-internet foi Argentina e França de 2022. Então a minha pergunta para vocês é desses 3, ou qual desses outros 7 que eu mencionei ao todo, você colocaria como principal? Na minha visão, se eu fosse para escolher um só, para tirar um jogo, para resumir a história das Copas em um jogo, seria Argentina e Inglaterra de 1986. Porque ali você teve o gol de mão, você teve o gol do século, você teve uma performance exuberante com os maiores jogadores de todos os tempos, você teve transmissão mundial, até hoje se fala, você teve contextos de guerra envoltos, uma série de coisas. É por isso que é tão grande, é por isso que Maradona é tão grande. Nós vamos falar ainda de Maradona e Messi para saber, ou para definir qual desses 2 jogadores aí é o príncipe da história do futebol, porque o Pelé, afinal de contas, é o rei. Beleza, pessoal? Um abraço a todos.